Olá, tudo bem? Vamos começar agora mais uma produção extremamente objetiva, rápida, focal no universo da saúde. E hoje a gente vai aprofundar a ideia, a prática, a ciência, a tradição da intervenção chamada acupuntura. Como ocorre uma sessão de acupuntura? Quanto tempo? O que é questionado, o que é perguntado, quanto tempo o paciente fica com a agulha ou recebendo o estímulo no seu corpo. Todas essas perguntas e outras serão abordadas agora, junto com Diego de Farias Dil. Esse profissional é um fisioterapeuta, acupunturista, especialista em acupuntura, pós-graduado em quiropraxia, conselheiro do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e ex-presidente da Associação Gaúcha de Fisioterapeutas Acupunturistas. Então, contigo agora, Diego. Então, conforme combinado, vamos entrar em contato mais uma vez com o Diego Dil, profissional da fisioterapia, da acupuntura, enfim, do universo clínico. Tudo bem, Diego? Tudo bem, vamos falar com o pessoal agora sobre algumas questões importantes de acupuntura de novo. Vamos lá, então. A ideia agora é falar um pouquinho para o público que ainda não teve contato com a acupuntura, como é uma sessão de acupuntura e como é também o tratamento. Vamos começar pela sessão. Como é que acontece a primeira sessão? Qual é o tempo de intervenção? Uma ideia do que é questionado? Como é que ocorre esse primeiro contato acupunturista-paciente? Perfeito. Independente da forma como o profissional alicerça o seu atendimento e avaliação, seja mais científico ou mais tradicional, acredito que boa parte dos acupunturistas, e é o caso aqui na clínica, ele demande um grande tempo no sentido de avaliar e conversar com a pessoa. Então a gente vai perguntar questões óbvias sobre saúde geral da pessoa, medicações, cirurgias, tratamentos prévios, condições crônicas de saúde e as questões relacionadas aos hábitos de vida da pessoa, porque isso influencia diretamente muitas vezes na queixa. Então, novamente, alimentação, estado emocional, se faz ou não atividade física, qualidade do sono, a saúde e a forma de vida geral da pessoa. Isso aqui na clínica, pelo menos, costuma demandar de 20 até 40 minutos, junto com o exame físico que se faz na pessoa, para ajudar no diagnóstico funcional, energético, seja qual for. Uma vez feito isso, a gente tenta reservar, ainda que menos tempo numa primeira consulta, um tempo para atendimento. Em se falando de atendimento, de forma geral, boa parte dos acupunturistas costuma fazer algumas lógicas de atendimento conforme tempo. Um estímulo mais suave inicialmente, por menos tempo, de 10 a 20 minutos, e talvez em tratamentos futuros, se necessários, um estímulo mais vigoroso, e talvez por um pouco mais de tempo. Existem várias formas de, como se diz, estimular ou sedar uma área, um ponto, uma função de acupuntura, relacionada a como você manuseia a agulha, o tempo que a agulha vai ficar, a respiração da pessoa, uma série de artifícios para você fazer isso. Eu gosto de jogar isso muitas vezes com pessoas que estão ansiosas, com pessoas que têm muito efeito com a acupuntura e demandam um agulhamento mais leve, pessoas com problemas de repente crônicos ou que não têm sensibilidade e precisam de um agulhamento mais forte. Mas uma coisa interessante que, de novo, como a gente conversou num vídeo anterior, que respalda os ensinamentos tradicionais de acupuntura, é que se viu em algumas pesquisas mais recentes que a estimulação de agulha, não digo vigorosa, mas perceptível ao paciente, e em muitos casos vigorosa, ela consegue gerar mais resultado clínico do que uma estimulação superficial ou muito leve, sem que a pessoa perceba. Isso nos leva a questionar uma série de questões de pesquisa de acupuntura, porque é um fator que pode modificar os resultados, inclusive colocar o seu resultado de forma inferior, e isso nunca é levado em consideração em mais de 90% das pesquisas. Não, perfeito. Então, só para o público ter uma ideia geral, num primeiro momento no contato com o profissional acupunturista, ele vai realizar uma série de questionamentos, de perguntas sobre a vida geral, né, global, né, sobre vários setores da vida, sobre o fator emocional, comportamental, de alimentação, de hábitos cotidianos, comportamentos, algumas questões relacionadas até a contatos com lazer, com educação, né, momentos de descanso, de se tem ou não atividade esportiva. Após todo esse processo de conversa, o profissional faz uma avaliação e vai para o atendimento clínico propriamente dito, a intervenção. Aí o paciente
né, de regra fica deitado numa maca, né, e recebe o estímulo que foi, né, prescrito pelo profissional, que pode ser, no caso, por exemplo, uma acupuntura, moxa, que é aquele bastão de calor, ou ventosa, que é a sucção da pele, ou laser, ou aperto no ponto, que também pode chamar de doin, alguns vão falar do acupressura, enfim. E além de outras estratégias. Quando utiliza a acupuntura, o tempo pode ser em torno de 10 a 20 minutos que a agulha fica no corpo do paciente. Em alguns casos pode ser bem menos do que 10 minutos, dependendo do perfil do paciente, da idade, da sensibilidade, né, Diego? Tem técnicas japonesas, por exemplo, que a inserção é feita e em seguida a agulha já é retirada. Tem técnicas de agulhamento do ponto de vista mais científico, que você estimula um tecido e já retira também para fazer outro procedimento. Então é muito da queixa da pessoa, do treinamento do profissional e do que ele vai eleger como melhor terapêutico. Perfeito. Falando em treinamento do profissional, um ponto que eu acho que é interessante dizer é que nenhum profissional da saúde está capacitado para exercer a acupuntura se não tem formação em acupuntura. Perfeito. Né? Eu acho que é um ponto que vale a pena a gente abordar também rapidamente. E isso é importante porque, se por um lado, boa parte das profissões de saúde reconhece a acupuntura como especialidade, por outro lado, isso ainda não tem tanto sentido, porque no treinamento básico da faculdade, como você falou, pouquíssimas pessoas têm acesso a algum tipo de treinamento ou aula em acupuntura. Eu tive, por exemplo, uma cadeira de técnicas complementares, alternativas, onde a gente fez vários procedimentos de acupuntura por um semestre, e nem de perto dava para considerar, podia me considerar apto a avaliar ou tratar por acupuntura com o paciente. Imagina quem não teve acesso a isso, né? Perfeito. Então, por isso toda essa necessidade. As formações em acupuntura, de regra, tem em torno de 2 anos, né, no mínimo 2 anos, e mais um período de prática ambulatorial, enfim, porque é toda uma habilidade, né? Não basta o sujeito saber lidar um bisturi, né? É um procedimento completamente diferente de utilizar agulhas de acupuntura, a moxa, a ventosa. Cada procedimento tem toda uma lógica e uma técnica de manuseio dos instrumentos, né? Então, por isso, apontar a capacidade do profissional mesmo. Exatamente, essa questão é fundamental porque é um cuidado também de biossegurança, né? A pessoa não se expor a problemas, não expor o paciente a algum problema, evitar a prática indevida, por exemplo, uma puntura em local indevido e muito profunda, feita, por exemplo, você pode punturar músculos extremamente profundos, mas tem formas seguras e extremamente perigosas de fazer isso. Então, tudo isso tem que ser treinado, muito bem visto com o professor que está capacitando esse profissional, para que você consiga fazer o melhor possível sem expor o paciente a risco ou ao menor risco possível, né? E agora um último ponto para a gente abordar, de regra, como anda o tempo de intervenção completo, né, num tratamento com acupuntura. Claro que isso é só uma ideia, cada paciente vai exigir daqui a pouco um pouco menos, um pouco mais, mas o que tu vem vendo na literatura, na tua prática clínica, na pesquisa, o tempo de intervenção completo na acupuntura? A gente tem visto bastante em termos de pesquisa e inclusive na literatura tradicional, tempos de tratamento, de terapêutica de 10 até 30 minutos. E em pesquisas, assim como na questão tradicional, se mostra que o tempo que a pessoa está sendo estimulada com a agulha, seja de forma manual, seja com eletroacupuntura ou outras, modifica a resposta. Seja para controlar uma função, para liberar mais neurotransmissor, ou seja, há de fato áreas cerebrais sendo ativadas, desativadas, normalizando a função. Então há de fato uma questão importante em termos de tempo de agulhamento, e isso nem de perto está bem desvendado. Mas em termos de tratamento de dor, que não só a minha prática, mas a área mais pesquisada de acupuntura, se estima que o tempo ideal esteja entre 20 a 30 minutos e é um tempo semelhante ao que a gente vê na prática. Aqui na clínica, como o tratamento ele é multimodal, ou seja, eu não faço só acupuntura, mas combino outras questões, pela área que a gente atua aqui, músculo-esquelética, a gente acaba fazendo sessões de 1 hora, sempre individualmente, é um pré-requisito aqui na clínica isso, e a gente acaba utilizando a acupuntura como parte do procedimento, 1/3 ou metade do tempo de atendimento. E o número de sessões de um tratamento completo, por exemplo, dessa vivência que tu tem no tratamento da dor? Sim, dentro disso, a gente tem obviamente as questões de problemas agudos ou crônicos. Eu trabalho bastante com ambos os nichos de tratamento, né?
eu nunca tento promover para a pessoa que ela deva fazer X atendimentos e cobrar um valor por isso. A lógica na clínica, dentro de segurança, de novo, é fazer a pessoa ter alta o mais rápido possível. Então, assim, boa parte dos pacientes na clínica, eles vão fazer entre 1 a 5 atendimentos. E vai ter alta provavelmente por estar melhor ou por já estar com o sintoma resolvido. Num caso crônico, obviamente, isso vai mudar. E aí eu costumo seguir talvez essa lógica que você estava colocando de fazer até 10 atendimentos com uma série de alterações de questão de vida, principalmente se tornar ativo, fazer exercício, porque é uma forma de modulador das melhores e mais importantes. E aí depois você faz um pequeno intervalo de autoavaliação e, se necessário, retorna ao tratamento com acupuntura ou outras técnicas de fisioterapia também. Tá bom então, Diego, a gente vai ficando por aqui e mais adiante, de acordo com os teus estudos e achados científicos, experiência clínica, a gente retoma contato para aprofundar ainda mais o cuidado da saúde, tá bom? Legal, vai ser um prazer. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. E esse foi o colega fisioterapeuta, acupunturista, quiropraxista Diego de Farias Dil, compartilhando com a gente como ocorre a intervenção clínica no universo da acupuntura. Se tu gostou desse tipo de produção, lembra de assinar o canal, compartilhar, comentar e curtir mais uma produção sempre com foco na saúde. Na descrição dessa produção eu vou deixar vários materiais à tua disposição para que tu possa entrar em contato com o universo da saúde, do autocuidado e até como utilizar a acupuntura sem agulhas. Então, até uma próxima produção. Tchau!